Narcisista existe em qualquer lugar, não é só na relação afetiva. Existe na família, existe no amigo, numa relação profissional. No trabalho. No trabalho, exatamente. Mas vamos primeiro botar uma coisa. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma doença, é um jeito da pessoa ser, é uma maneira da pessoa ver o mundo e se comportar no mundo. O narcisista é uma personalidade em que ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, reconhecido por sua grandiosidade, e ele acha que tem direito a tudo de bom que a vida puder dar. O que acontece com o narcisista é que ele não se relaciona, ele tem relações muito vazias, muito rasas, porque ele não troca afeto. Porque ele te trata muito bem no início, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Ele te trata muito bem no início, mas para que você vire um fã dele, para que você ache maravilhoso, para que você ache que dê a ele esse reconhecimento que ele quer. Ele sempre vai ter muita inveja dos outros, porque o narcisista, ele realmente acha que se você tem uma coisa boa, ele quer aquilo para ele, para fortalecer. Ele acha que merece ser melhor que você. Então, quando você tem algo, ele nunca vê, tipo assim, pô, coisa bacana, meu amigo conquistou isso. Ele fala assim, bom, ele conquistou, aquilo era para mim. Se ele não tivesse conquistado, aquilo me pertencia. E ele acaba te sabotando um pouco nisso, né? Ele sabota as pessoas, porque na realidade ele não tem... Se essa pessoa que falou que seu parceiro é narcisista, essa pessoa vive uma solidão. Porque ela não tem uma parceria, na realidade. Não existe essa parceria. Não, porque assim, ele chega na vida sempre muito bacana, contando, em geral, uma história para você admirá-lo, para você admirá-la, nesse sentido assim, de ter a plateia, mas na realidade o que ele quer é que você ache ele maravilhoso. E tem uma coisa também, além de muito invejoso, o narcisista, ele faz você, ele depois que te conquista, ele começa a fazer com que você se sinta mal. Nada teu é tão bom, nenhum amigo teu é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você veja que só ele é fonte da sua felicidade, que você não pode ser feliz sem ele. Então, ele é muito natural que ele vá acabando, minando a sua autoestima. Ele se aproxima da pessoa porque acha aquela pessoa luminosa e ele quer aquela luz. É uma vampirização. O narcisista é um grande vampiro. Ele está ali porque ele quer aquela luz que você tem, mas ele quer aquela luz iluminando ele. É como se você fosse um holofote. E o narcisista como parceiro de vida, ter certeza que você vai ter narcisista como parceiro de morte, né? Não sei se de morte, mas o narcisista, por exemplo, é uma das grandes personalidades que estabelece uma relação tóxica. Porque ele precisa que você fique mal para ele cada vez ficar melhor. Então, assim, não há uma afetividade. É uma coisa muito rasa. Se você for se relacionar com um narcisista, por exemplo, um amigo narcisista, ele só fala dele. O quanto ele é maravilhoso, as coisas que ele fez. Se você vai desabafar alguma coisa, ele não ouve. Não, ele não ouve. Ou então ele fala assim, não, mas isso aí que passou é uma fichinha. Eu já tive isso. É uma competição, sempre pelo holofote. Na relação com o narcisista, você vai ser o holofote. Então você vai pegar a sua luz e vai botar para ele brilhar, vai virar para ele brilhar. Além de ser muito invejoso, o narcisista, ele tem uma coisa, ele trai muito. E por que ele trai? É como se ele precisasse de uma reserva de holofotes. Então, por exemplo, ele está bem com você, ele te conquistou. Aí ele fica assim, bom, essa eu já conquistei, esse eu já conquistei. Aí eu vou botar meus tentáculos para outro, porque é como se fosse um buraco que ele precisa o tempo todo que as pessoas reafirmem que ele é maravilhoso, que ele é fantástico, ele está o tempo todo coisando isso. E essa daqui ele deixa já aqui no canto. Sim, aí ele vai ver outra conquista. Ele está indo para outra conquista. Outra conquista, como se ele tivesse que dominar outra plateia, como se ele tivesse que pegar outro fã. Né? Ele está buscando fãs, ele não está buscando uma relação de troca, né? Ele está buscando aquele aplauso que vem. E com isso, o que acontece? Quando você não dá isso, né, ele vai trair dando ou não dando.
Você pode dar tudo para o narcisista que ele vai trair. Porque ele vai querer essa reserva de aplausos, ele vai querer essa reserva de brilho para ele. E é em todas as parcerias, né? Em todas as parcerias. O narcisista, se você for caindo no jogo dele, acontece que você adoece. Porque você vai se sentindo uma coisa inútil. E ele guarda um momento ali que, se você vai alimentando aquilo, ele vai caminhando quase para uma perversidade. No sentido assim de você ter que se anular totalmente para que ele tenha razão. Então, por exemplo, o narcisista, ele nunca fala assim, a relação acabou porque a gente não estava se dando bem. Ele vai dizer, não, acabou porque ela fazia isso. Vai inverter, vai dizer que quem traía era a pessoa. Tudo que ele fizer no sentido de denegrir a pessoa, ele instintivamente está falando dele.